Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre uma preocupação que levou o Ministério da Saúde a lançar uma campanha nacional para combater a obesidade infantil. A reportagem é de Marcelo Augusto. O Ministério da Saúde lançou em março deste ano uma campanha nacional com o tema Saúde na Escola. Aí fica a pergunta: qual lanche o seu filho tem levado para a escola? Biscoitinho, suco natural, bolachinha sem recheio, porque não pode trazer nada recheado. Geralmente um bolo de cenoura. Traz só o suco, aquela merenda na escola, a sopa da escola. E na sexta, um lanchinho. Ela traz suco e ela traz pão de queijo com presunto, um pãozinho doce, alguma coisa assim. Porque não pode trazer nada de pacotinho, salgadinho, nada de fritura, só assado. Pesquisa realizada pelo IBGE entre 2008 e 2009 levantou um dado preocupante. 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos estão com peso acima do normal. Já na faixa dos 10 aos 19 anos, 1 em cada 5 jovens apresentam sobrepeso. Para diminuir os casos de obesidade infantil no estado, em 2010 foi sancionada a Lei Merenda Saudável, que proibiu o fornecimento de vários itens nas cantinas escolares. Na época nós tínhamos até uma refrigeradora lá da Coca-Cola, onde vendíamos bastante refrigerante, nós tínhamos o espetinho de frango, que era muito vendido, e a partir dessa lei nós passamos a não comercializar mais frituras e nem refrigerante. Então foi bem difícil para os adolescentes aceitar que não ia ter mais esses dois alimentos, né, a fritura e o refrigerante. No começo, as crianças e adolescentes não gostaram das mudanças na alimentação escolar e foi preciso muita paciência. Aqui da Luz de Cristal a gente tem um cardápio que foi elaborado por uma nutricionista, a Daiane, e a gente segue esse cardápio, ele é mensal, os pais recebem eles na agenda. Então a criança vem para a escola sabendo o lanche do dia. Hoje, por exemplo, é o pãozinho francês com mussarela. E a gente tem sempre uma troca com aquele aluno que não gosta desse lanche, a gente oferece um outro lanche mais uma fruta. Então todos os dias tem fruta e na semana tem o dia da fruta. Toda semana tem um dia que é especial só fruta. Para auxiliar os pais na reeducação alimentar dos filhos, a FESP criou o NACO, Núcleo de Apoio à Criança com Obesidade. O NACO tem como objetivo o acompanhamento mais esporádico, com mais tempo, com mais atividades para as crianças que desenvolvem a obesidade. Então, as crianças a gente considera que isso possa ser temporário, né? A obesidade, o sobrepeso pode ser corrigido, porque pela criança, pelo fato das crianças estarem em fase de crescimento, a partir do momento que elas vão adquirindo a estatura, elas vão crescendo, a gente controlando e orientando a alimentação dessas crianças, elas vão tendo facilidade para deixar de ser obesas e transformar-se em pessoas saudáveis, com peso adequado para a sua altura e para a sua idade. O problema da obesidade não é apenas de saúde. Discriminação devido à aparência é comum e podem causar problemas na autoestima. Muito triste, né? Além de preocupante, porque as crianças ficam sempre discriminadas, sofridas, chegam a chorar, chegam a querer não ir na escola mais, né? A autoestima muito baixa. E quando chega em casa também, que conta para os pais às vezes até bate, né? E fala, é porque você é guloso, você isso, tá vendo como que você tem que deixar de comer, ou comer melhor, alguma coisinha. Então, os pais também precisam ser orientados, a gente sempre chama, né? Quando tem casos lá no núcleo psicopedagógico, tem vários casos, né, de sobrepeso de crianças. No entanto, quando eles aparecem lá, eu faço uma ponte entre o NACO também, né? Eu ligo para a Vivi, Vivi, então essa criança assim precisa de um controle. Então, é preocupante, muito preocupante. Primeiro, pelo social da criança e também pela saúde. O NACO preocupa com a saúde, eu também, porque a criança precisa estar bem, fisicamente, mentalmente, socialmente, para que ela possa ter um desenvolvimento físico, emocional, social, psicológico e cognitivo com tranquilidade. No próximo bloco, um pouco mais sobre a obesidade infantil, um tema que preocupa a todos.
FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. E agora, José? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José? Tá sem mulher, sem discurso, sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Cuspir não pode, a noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo se acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? 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 A festa acabou, a luz se apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José? FESP em ação, chegando com respeito. É rap nacional, é irmão, sem preconceito. Humildade prevalece, passos MG. Vai ver se entende. FESP em ação, resgate humano. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a obesidade infantil, que atinge 1 a cada 3 crianças. A reportagem é de Marcelo Augusto. Preocupados com o sobrepeso de algumas crianças da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Passos decidiu agir e colocou um plano em ação no ano passado. Todas as crianças foram medidas e pesadas e recebem acompanhamento constante. No início do ano letivo, para a gente estar acompanhando o desenvolvimento da criança físico, para acompanhar o desenvolvimento cognitivo, nós fazemos um trabalho, principalmente no Centro de Educação Infantil, de pesagem e medida de todas as nossas crianças. Porque aí nós temos condição de ver o que a criança desenvolveu no decorrer do ano letivo. A profissional explica que os pais das crianças com sobrepeso foram avisados e um acompanhamento nutricional individual passou a ser feito. Normalmente, nós comunicamos com os pais os resultados, principalmente daquelas crianças onde a gente constata alguma anormalidade, alguma coisa que está assim, chamando a atenção do diretor com relação ao seu desenvolvimento. Hoje, na rede municipal de ensino, uma nutricionista é responsável por fazer o acompanhamento da alimentação das crianças e acompanhar periodicamente o peso e desenvolvimento dos pequenos. A nutricionista, ela participa na elaboração do cardápio, que é oferecido na nossa merenda escolar, procurando colocar coisas saudáveis e que seja oferecida uma merenda que não seja rica em calorias, para já não estar comprometendo o desenvolvimento das nossas crianças. Então é muito importante esse trabalho que ela faz, onde ela elabora um cardápio que agrade a criança, o seu paladar, e que não traga problemas para ela na questão de ter uma sobrecarga ou um excesso de calorias. Além de acompanhar as crianças, a nutricionista é responsável pelo cardápio oferecido em todas as escolas da rede. A gente tem vivenciado experiências muito tristes com relação à obesidade, principalmente na infância. Então, a nossa nutricionista tem feito um trabalho de acompanhamento na merenda escolar, de também estar orientando os pais com relação à alimentação dos seus filhos. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura. E se realmente precisar, use baldes e de preferência com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência, economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro.
Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação, o assunto de hoje: alimentação saudável na escola, uma preocupação com a obesidade infantil. Para falar mais sobre o assunto, a nutricionista Vivian Freitas, que também é coordenadora do curso de nutrição. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Vivian? É um prazer todo meu. A obesidade infantil é um problema da atualidade? Sim, com certeza, né? Então a gente tem um aumento do índice de obesidade, das prevalências de obesidade, nos últimos 10 anos aproximadamente no Brasil. Até a década de 90, início da década de 90, nós tínhamos um índice muito maior de desnutrição e um baixíssimo índice de obesidade infantil, né, entre as crianças e adolescentes. A partir da década de 90, né, 2000, os anos de 2000, nós tivemos várias pesquisas do governo federal, do Ministério da Saúde, que mostram claramente esse aumento gradativo do número de obesidade entre os adultos e principalmente o mais preocupante entre as crianças e adolescentes. Por que isso se deve, Vivian? É um fator da alimentação ou vida sedentária? Por que isso ocorre? Ah, com certeza, é um conjunto dos dois fatores. Uma questão, alguns casos que a gente considera que sejam uma minoria, podem ser considerados fatores genéticos, né? A família, um fator genético na família. Uma predisposição a engordar mesmo que tenha uma facilidade que a família, né, carrega. Mas a maior parte é por sedentarismo e também alimentação. A gente sabe que o hábito da família hoje em dia é a vida mais corrida. A criança não tem tanta possibilidade de sair para fazer uma atividade física, né? Antes a gente brincava na rua, tinha as brincadeiras do dia a dia, de correr, de brincar, né, na horta, quintal, que hoje a gente não tem mais. As crianças hoje estão muito voltadas para assistir televisão e jogos, né, de videogame ou computador. E, ao mesmo tempo, a alimentação teve uma mudança muito radical. Uma coisa que a gente vê é o aumento da venda, né, de supérfluos, de guloseimas. Os biscoitinhos, salgadinhos de pacotinho, né? Que são extremamente ricos em gordura e, além disso, em sódio, que pode causar uma hipertensão também futuramente. Doenças cardiovasculares, porque as gorduras normalmente são gordura saturada, gordura trans, que trazem as doenças cardiovasculares. Hoje, uma coisa que a gente não via até um certo tempo, crianças com 7 anos, 10 anos, com a índice de colesterol e triglicérides aumentada no sangue, né? Então isso é uma preocupação muito grande. A alimentação, nós passamos a ter muita facilidade em adquirir esses alimentos supérfluos, né? Sim. O refrigerante, por exemplo, que antigamente você tomava refrigerante numa festa, ou só você tomava no final de semana, né? No almoço de domingo. Hoje todas as crianças têm acesso, né, livre ao refrigerante em qualquer momento. Né? Então é um fator extremamente importante. A questão das guloseimas, esses salgadinhos, sorvetes, né, balas, chicletes,
estão com uma acessibilidade muito maior, um custo menor, um custo baixo, né? E a gente ainda compara, a gente ainda, né, leva em consideração que a gente percebe que esses alimentos, quanto mais barato, pior a qualidade nutricional, né? Então a confecção deles leva mais gordura, leva mais, às vezes, farinhas, farináceos, né? E o próprio sal. Então são alimentos que não são saudáveis e que estão a cada dia mais fáceis de serem acessíveis, né? E um outro problema ainda é a questão do tamanho das porções, que tem aumentado muito. Antes você ia comer um sanduíche, você comia um sanduíche com as 2 fatias de pão, um hambúrguer, um queijo, uma alface, um tomate. Hoje você tem sanduíche de 2 andares, sanduíche de 3 andares, né? Um outro exemplo que eu sempre falo, a pipoca. Você comprava pipoca de pacotinho, né? Hoje você compra pipoca de caixa, balde, de pacotão, né? De baldinho. Isso. Então, o tamanho da porção também foi aumentando. E isso é uma característica que a gente carrega, né, americana, né, dos Estados Unidos, que tem essa característica de aumento do tamanho das porções. É a mania, né, de brasileiro de importar hábitos nada errados, saudáveis, né? Isso. As crianças de hoje em dia, os pais se preocupam com a alimentação delas? Porque vimos na matéria uma preocupação de todos, né, com relação à alimentação dentro da escola. Então já é uma grande iniciativa. Mas e dentro da casa? Os pais estão preocupados? Eles procuram a ajuda de uma nutricionista para uma reeducação alimentar com os filhos? Olha, nós como temos o serviço de atendimento nutricional, o centro de atendimento nutricional, e a gente tem um programa específico, né, que é voltado para crianças com problema da obesidade, que é o NACO, a gente tem visto muitas mães que buscam e procuram, mas ainda acho que não é uma preocupação geral, porque a gente ainda tem crianças que, né, são encaminhadas, que às vezes marcam lá a consulta e que não acompanham, né? Ou vão uma vez, 2 vezes e deixam de frequentar depois. Então, assim, eu acho que o que a gente tem muita dificuldade é a questão do tempo, que as pessoas hoje, né, tudo o tempo corrido, né, o trabalho, a carga horária é muito grande de trabalho, e as crianças não podem ir sozinhas, né? Então, o ano passado, até nós fizemos uma pesquisa lá, dentre os atendimentos que a gente tem no centro de atendimento, tanto crianças como adultos, né? A gente separou crianças e adolescentes e os adultos. Qual seria o motivo do abandono da consulta, do abandono do tratamento nutricional? E a gente viu que é a falta de tempo e de desinteresse. E no caso das crianças, falta de ter alguém para levar, porque a criança não pode ir sozinha, né? Então, a gente tem a preocupação, os pais mostram, às vezes falam, muitos não se importam, não se incomodam. A gente brinca, ontem eu ainda atendi uma menininha que a avó ainda falou, a irmãzinha dela fica com a mãe, tem um hábito diferente, acho que vó estraga, né? A própria avó falando, né? Crianças que ficam muito com a avó e os avós gostam de agradar, né? E aí, festa, aniversário, ou Páscoa, que a gente está chegando a Páscoa, né? Sempre os presentes envolvem alimentos, e alimentos muito calóricos, né? Os gostosos, né? Tudo muito calórico. E até a questão de premiação na escola, numa gincana, numa brincadeira, em algum evento. Ninguém ganha uma maçã, né? É um chocolate. Sempre o brinde é um chocolate, ou é um saquinho surpresa que só tem guloseimas, né? Doces. Então, valoriza-se muito os alimentos desse tipo, né? As guloseimas. Por quê? Porque para a criança ela está entendendo, se ela está premiada com aquele tipo de alimento, é porque aquele alimento é muito bom. Ela está numa situação feliz, né? Num momento feliz. Vivian, o que é uma alimentação saudável para uma criança? Como que o pai que está em casa, a mãe que está em casa hoje, para ela falar assim, não, de manhã eu posso, né, dar isso tranquilamente, antes do almoço meu filho pode comer isso, no almoço isso, à tarde e à noite. Como que é, resumidamente, cardápio, só uma dica aí para nós. Uma questão que a gente vê muito lá no atendimento que a gente faz, muitas crianças não tomam o café da manhã. Isso também é preocupante, a gente não deve permitir, a gente deve criar o hábito do café da manhã,
um café da manhã saudável porque a criança passou a noite toda sem se alimentar, né? Então ela tem um período de jejum muito grande. Esse café da manhã, ter uma fonte de carboidrato, de energéticos, de alimentos que a gente chama de energéticos, Pode né? ser um pãozinho. Que é o pão, né? Esse pão, se ele for com um requeijão, é melhor do que se for com a manteiga, ou com a manteiga. Se for manteiga, né? pode ser vegetal ou uma de origem animal? Qualquer uma das duas, que para criança, ainda se ela não tem problema, a gente não recrimina. Mas desde que seja em pequena quantidade, né? As quantidades, então, de margarina ou manteiga sejam pequenas. O leite, que a gente considera uma fonte das proteínas, né? E uma fruta para completar como fonte de alimentos que a gente chama do grupo de reguladores, que são fontes de vitaminas, minerais e fibras. Café pode? Né? O café também é permitido, porque até a gente tem algumas pesquisas que mostram a questão do café de alertar a criança, né? De acordar a criança. Logo pela manhã. Né? Então, desde que não seja de grandes quantidades, o cafezinho, sem muito açúcar também, não é, né, muito, né, doce demais. Nada exagerado, né? Nem muito café, nada muito doce. Tudo tem que ter um equilíbrio, né, Vivian, na alimentação. Com certeza, né? A palavra-chave da nutrição é a variedade e o equilíbrio, a quantidade equilibrada. Aí a criança tomou essa refeição de manhã, logo pela manhã, no de jejum, tem um intervalo aí de ela almoço. Vai pro almoço, né? Ela vai para a escola muitas vezes, né? Ou às vezes ela está em casa brincando. Então, fazer um lanche da manhã é extremamente importante, principalmente se ele acorda cedo. O café da manhã foi, por exemplo, 6 horas da manhã, 6h30, lá pelas 9h30, que seria normalmente o lanche também da escola, né, no horário do lanche da escola, e procurar alimentações mais saudáveis. Então, se for possível, de preferência, uma fruta ou um suco de frutas, né? Uma barrinha de cereais, alguma coisa nesse estilo. Se for um salgado, de preferência salgado assado. E um outro problema que a gente tem, nas escolas hoje, a legislação não permite salgado frito. Então só tem o salgado assado, mas o tamanho da porção. Aí a gente volta naquela questão do tamanho. Então, até um tempo atrás, vamos dizer assim, antigamente, aí uma empadinha era realmente uma empadinha. Hoje você vai comprar uma empadinha, ela é o dobro do tamanho. Vai comprar um pastel, uma esfirra, os tamanhos são muito grandes. Então, eu acho que a gente ainda tem que batalhar por esse porcionamento. Entendi. Porque não precisaria de ser um porcionamento muito grande. Por isso que às vezes a gente aconselha a criança a levar para a escola a fruta, porque a fruta é um alimento saudável, não vai ficar numa quantidade não muda tão de grande. Tamanho, às vezes muda, né? Então eu levo laboratório faz umas maçãs desse tamanho. Ou leva um iogurte e uma bolachinha, desde que não seja uma bolacha recheada, né? Uma bolacha de água e sal, uma bolacha maisena, Maria, que são, né, bem menos calorias. Depois ela vai almoçar por volta do meio-dia, né? Sempre lembrar, gente, todas as refeições devem ter os 3 grupos de alimentos, que é o alimento energético, o alimento proteico e o alimento regulador, rico em fibras, vitaminas e fibras. Né? Vitaminas, sais minerais e fibra. Então aí que a gente vai incluir o arroz, o feijão, que são alimentos energéticos, e o feijão também contribui com uma boa quantidade de proteínas. Uma carne, que a gente dá preferência para as carnes magras, né? A questão da carne vermelha, não exagerar tanto na quantidade de carne vermelha, né? Então variar o tipo de carne entre carnes vermelhas e brancas, né? Peixe, frango, etc. E sempre, gente, a gente considera adequado que tenha 2 ou 3 verduras e legumes, as hortaliças, que normalmente ficam esquecidos. Quando a criança não come, ela não está tendo uma boa fonte de vitaminas, minerais e fibras. Então a gente considera o quê? Uma verdura ou 2 cozidas, uma verdura ou 2 cruas. Então pelo menos uma verdura crua, porque aí você vai ter uma boa fonte de fibra, né? E mais 2 legumes, ou 1 legume e 2 verduras cruas. Aí, para tarde, Vivian, aí o lanche pode ser a mesma coisa que no intervalo? Pode ser semelhante ao café da manhã. Não, porque ele é um pouco maior. Porque o intervalo já é maior, né? Entendi. Entre o almoço, que vai ser meio-dia, e o jantar, que vai ser provavelmente lá pelas 7 horas da noite, o intervalo é maior. Aí você faz um outro café da manhã? Um outro café da manhã. E o jantar? E o jantar semelhante ao almoço, né? A gente tem hoje em dia muitas pessoas que relatam que não conseguem jantar ou que não têm hábito de jantar. Mas, gente, isso é uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado.
Se eu vou substituir um jantar, que é um alimento, uma alimentação mais completa, que eu consigo colocar energéticos, proteicos e reguladores, porque eu tenho arroz, feijão, carnes e verduras, né, legumes e verduras, que a gente chama de hortaliças, eu tenho que substituir por um alimento saudável. O que às vezes acontece? A pessoa troca por um café com pão. E um cafezinho com pão, ela só tem energético. Entendi. Por quê? Porque você tem o açúcar do café, você tem o pão, que é carboidrato, e tem a margarina, a manteiga, que é óleo, que é gordura. Então, você só tem alimento energético. Então, se a gente não vai fazer o jantar, tudo bem, desde que seja substituído por um lanche saudável. Ou seja, que um pão contém integral. Um pão, se de preferência integral, uma fonte de proteína, que seria o queijo, o presunto. O presunto a gente pede para ingerir em menor quantidade, porque os embutidos... Um grelhado. Isso, né? Um frango desfiado, uma carninha desfiada, que às vezes até sobrou lá do almoço. Você prepara ela ali diferente, pica, põe uma azeitona, um tomatinho, vai ficar gostoso. Então coloca o pão, a carne e sempre uma verdura ou duas verduras, né? Um tomate, uma alface, uma cenourinha ralada, até gostoso, uma beterraba ralada, né? Então mesmo que for usar, por exemplo, uma maionese, usar uma maionese light com uma cenoura ou com a beterraba. Então tá sempre incluindo as verduras, os legumes, porque o que a gente erra é que às vezes substitui o jantar por um lanche que não é saudável. Acha que está fazendo direito e no fim está prejudicando ainda mais a saúde. Acha que vai emagrecer, se ela não jantar, ela vai prejudicar, né? Vamos falar um pouquinho do curso de nutrição. Como é que está o curso de nutrição, Vivian? Então, a gente tem no curso de nutrição uma preparação, um cuidado muito grande em preparar esses alunos para o mercado de trabalho, para trabalhar com a questão da alimentação saudável infantil, adulto, as patologias, né? Porque a gente tem a área da clínica, que a gente trabalha já com a pessoa doente, né? Sim. Então a gente ainda tem um conceito muito forte, né, na sociedade brasileira do curativo, né? Então só tratar depois que está doente. A nutrição é uma disciplina, é um curso que trabalha muita prevenção, né? Se a gente tiver uma alimentação saudável, se a gente tiver uma vida saudável, que inclui aí também atividade física, com certeza nós vamos prevenir muitos danos à nossa saúde. Vivian, sucesso aí no curso de nutrição e obrigada pela sua participação aqui no FESP em Ação. Pode contar sempre com a gente podendo, a gente pode ajudar, né? Como sempre, né, Vivian? Obrigadão. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069, enviando a sua sugestão de pauta para fazermos aí no seu bairro, na sua cidade. Até o nosso próximo encontro.